Caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria, como me referia no início da celebração, que nós temos esta oportunidade, uma vez por ano, de refletir a respeito da origem da nossa fé, o fundamento da nossa igreja, os primórdios do cristianismo católico. Nós estamos celebrando hoje São Pedro e São Paulo, que são as duas colunas da igreja. São Pedro, o primeiro Papa, bispo da Diocese de Roma. São Paulo, o grande pregador, o grande missionário. Sobre essas duas colunas é que nós edificamos a nossa fé. Ou melhor dizendo, que a nossa fé foi edificada. Nós queremos passar pelas leituras e queremos aprofundar um pouco na figura de Pedro, na igreja atual, nos atributos da nossa fé e aquilo que a festa de hoje implica no nosso dia a dia. Comecemos pela primeira leitura, que tem continuidade ou a sua luz no Evangelho. Nós vimos na primeira leitura que é Atos dos Apóstolos, a prisão de São Pedro. Claro que nós não queremos aqui apenas refletir a respeito da prisão e do fato milagroso da sua libertação, mas é a figura de São Pedro na igreja nascente. Quando você tiver oportunidade, leia os evangelhos e leia Atos dos Apóstolos, circulando sempre que aparecer a palavra Pedro. Você verá que São Pedro, ele está presente em todos os momentos essenciais. E que Pedro, ele vai assumindo um caráter de líder, um caráter de primeiro, naquilo que nós chamamos de colégio apostólico, que são os 12 apóstolos. Pedro é chamado de primo inter pares. O que é isso? É o primeiro entre os irmãos. O Papa, ele é um bispo. É um bispo igual ao nosso bispo, Dom Tarcísio. Mas para ser bispo da igreja primária, que é a igreja patriarcal de Roma, é necessário que este bispo seja também um cardeal, que são assessores do Romano Pontífice. E quando o cardeal é eleito bispo da cidade de Roma, ele se torna um irmão entre os bispos, mas aquele que tem a primeira voz. Por isso que se diz que o Papa é o primo inter pares. Ele é o primeiro entre os irmãos. Ele é o ponto de unidade entre a igreja do mundo inteiro. O rebanho católico romano, segundo o último censo, foi calculado em 1.200.000.000 de fiéis. Imagine o peso do ombro do Santo Padre. Ele faz a ligação total com Cristo. Não há uma ligação direta com a igreja se nós não estamos sob a autoridade do Santo Padre. O Papa não é apenas uma figura representativa, não é apenas o chefe da igreja, não é apenas o nosso líder espiritual, mas ele é a ligação íntima e primordial com a única igreja fundada sobre São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um dia, e você não ria que tudo é possível, basta você querer e se planejar, um dia você terá a graça, se é um dos seus sonhos, de conhecer a cidade eterna, que é Roma. E indo a Roma e não ver o Papa, é a mesma coisa de não ir. E você então irá ao Vaticano e vai marcar uma audiência na Praça de São Pedro, com o Romano Pontífice. É algo inimaginável. Faltam-me palavras para passar para vocês a alegria que nós temos em estar no coração da igreja, vendo o Papa, como ele passou perto dos padres que estavam na frente, a 1,5 metro, 2 metros, sabendo que ali está a figura central da ligação com Cristo. E o coração ainda bate mais forte quando você entra pela primeira vez na Basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo. Quem conhece a Basílica de Aparecida
cabem 3 basílicas de Aparecida de comprimento e 2 de altura. É fora do comum a grandiosidade. E está escrito em cima do túmulo de São Pedro, onde se ergue o grandioso baldaquino de Bernini: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É em cima do túmulo de Pedro que o Papa continua celebrando as missas. Depois que você conhece a Basílica Papal, você vai descer a cripta, onde estão os túmulos de vários e vários papas. O coração da gente bate especial 2 motivos. Primeiro, quando você vê o túmulo de João Paulo II, né? Aí o coração bate, nós rezamos, choramos, nos abraçamos. Um homem muito santo, que conduziu a nossa igreja por anos. Mas nada igual quando você passa no maior túmulo, um túmulo central, com um vidro blindado, vários castiçais, um ícone bizantino e escrito no século II: Sepulcro Sancti Petri Apostoli. Sepulcro de São Pedro, meu filho, não há quem não chore, não há quem não se emocione. Quando você vê o túmulo de Pedro, você está vendo o túmulo daquele no qual Cristo edificou a sua igreja. E as emoções não param por aí. Quando você sai da Basílica Papal e você vai para a Basílica de São Paulo, extramura, fora dos muros do Vaticano, lá está o túmulo de São Paulo, o grande pregador. Meus irmãos, é claro que nós não estamos aqui com um discurso, não é, que todos vão. Mas seria bom que, se pelo menos a pessoa não tem esse sonho, ou se a pessoa se vê muito longe de realizar isso, que a pessoa se fundamentasse com uma leitura sólida a respeito da origem da nossa fé cristã católica. Quando você vai a Roma, pelo menos eu como padre, olha, eu como padre, eu estudei, tive um caminho parecido com o que o Pedro estive em Mariana, depois cursei teologia, sempre fui apaixonado pela igreja, sempre fui um defensor do catolicismo, sempre tentei fazer aquilo que o Santo Padre pede, sempre a minha igreja, mas não tinha noção do tamanho da nossa igreja e da importância do catolicismo quando você vai a Roma e contempla uma liturgia vaticana, quando você contempla a organização do coração da nossa igreja. Meus irmãos, estamos a anos-luz das demais igrejas protestantes. É uma coisa fora do comum. Você respira história. Você vê as colunas de Roma antiga, os túmulos dos mártires, o Coliseu, onde vários cristãos tiveram a cabeça cortada, tiveram o ventre aberto e não renunciaram à fé em Jesus Cristo. Você bebe da origem da nossa igreja. E nós devemos olhar hoje, abro parênteses, para a igreja com um olhar carinhoso. Tudo na nossa vida, ela tem pelo menos 2 lados. Há muitas pessoas que olham para a igreja e a veem como uma estrutura pesada, uma estrutura antimoderna, uma estrutura medieval. Muitos olham a igreja com olhos de muita reserva pelos ministros que estão à frente serem celibatários, não serem casados. De vez em quando aparece na mídia os escândalos de pedofilia e tantos outros pecados horrorosos que são cometidos dentro da igreja. E são realidades palpáveis, porque a igreja não é feita de santos, a igreja é feita de homens. Mas ao mesmo tempo que no colégio dos 12, Jesus escolheu os 12 e um o traiu, que é Judas. Nós não podemos olhar a igreja e julgar a igreja através de Judas. Tem muito João que ama Jesus e que tenta levar uma vida na palavra. Tem muito Pedro que se transforma num pregador da palavra e tenta levar o povo a Deus. A mesma igreja onde estão os pedófilos, aqueles que não aguentam o celibato, onde estão tantos escândalos, é esta mesma igreja que se encontra Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Edith Stein, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Gregório de Nissa, Beato João Paulo II. É nesta mesma igreja que nós estamos. Depende qual dos lados nós queremos estar.
Se nós somos do rebanho de Judas, o traidor, ou se nós estamos com Pedro, que apesar de ter negado Jesus 3 vezes, atesta o seu amor trinitariamente. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Este texto bíblico é um texto pós-pascal, depois que Jesus tinha ressuscitado. Antes foi o texto que nós ouvimos na celebração de hoje. Quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir? Tu és. Foi uma definição categórica de Pedro. E Jesus elogia: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. O nome dele é Simão. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Olha o jogo, que maravilha. Pedro disse, tu és o Messias. E Jesus diz, tu és Pedro. Mudou o nome de Simão para Pedro. É por isso que o Papa, quando ele vai assumir o papado, primeira coisa que o cardeal Carmelengo pergunta para o cardeal que foi eleito Papa: você aceita? Aí o Papa, o que foi eleito, vai responder se aceita ou não aceita. A maioria diz, né, aceito com a graça de Deus. Segunda pergunta que se faz: qual é o nome que você quer ser chamado? Você não pode ter o seu nome, você tem que mudar o nome. O Papa escolhe então um nome. Se aquele nome foi a primeira vez que foi escolhido, vem o algarismo primeiro. Se já houve outros papas com o mesmo nome, vão contar quantos nomes tiveram e vem o algarismo. Exemplo, o nosso Papa é Papa Bento XVI. Antes dele existiram 15 papas que quiseram ter o nome de Bento. Ele é o 16º. João 23, tinham 22 antes. Depois veio Paulo, VI, tinham 5 antes. O Papa João Paulo I fez homenagem a João 23 e Paulo VI. Ele quis chamar João Paulo. Como não houve nenhum João Paulo I ficou apenas 30 dias, morreu de coração. Veio João Paulo II, ele quis manter o nome João Paulo II. Se o Bento XVI, José Ratzinger, fala, não, eu quero continuar na mesma linha de João Paulo, o meu nome também será João Paulo, ele seria João Paulo III, não é? Eu trouxe para vocês, meus irmãos, e eu vou colocar também no site para que você possa copiar, padrecristianchancar.com.br. Vou pedir para colocar amanhã. Isto é história. Eu não estou aqui falando de Bíblia, eu não estou aqui fazendo um discurso apenas apologético irracional, mas eu estou dando para você provas históricas, provas materiais da origem do catolicismo em Pedro e Paulo. Nós temos aqui, a lista de todos os papas de São Pedro a Bento XVI. Me ajuda aqui. Só desenrola o restinho lá. Não, pode chegar para frente lá, lá embaixo. Aí. Então nós temos o primeiro Papa, São Pedro. Então nós temos aqui o local da origem e o término do pontificado. Então São Pedro terminou o seu pontificado em 67, nasceu na Galileia. Depois vem o São Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Pio, e vamos embora. Aí até chegar nos papas que nós lembramos, pelo menos na história mais moderna, né? Nós temos, peraí que você vai enrolar para mim. Nós temos aqui o concílio, o Pio XII, que foi o papa da liturgia, um papa que celebrava e que exigia liturgia. Depois veio o João 23, concílio Vaticano, Paulo VI, que terminou o concílio, João Paulo II, João Paulo I, Bento XVI. São 265 papas. Primeiro São Pedro e o atual é Bento XVI. A primeira leitura vai mostrar como a igreja sempre tratou a figura de Pedro, a figura do Papa. Está no versículo 5. Enquanto Pedro
era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. É por isso que toda missa que você participar, seja no Brasil, seja no exterior, seja nas grandes matrizes ou nas pequeninas capelas, seja com um padre mais culto ou um padre mais humilde, toda missa que você participar, você vai escutar: oferecemos essa Santa Missa pelo Santo Padre, o Papa Bento. A igreja pegou dos Atos dos Apóstolos este carinho especial para com o Romano Pontífice, que é esta oração que a igreja eleva a ele. No evangelho de hoje, Jesus dá para Pedro a previsão, versículo 18: por isso eu te digo que tu és Pedro. Você sabe o que significa Simão em hebraico? A origem? Simão significa maçaneta, é aquilo que se move fácil. Pedro é pedra. Simão, você não vai ser mais uma maçaneta, você vai ser uma pedra. E olha que não é um pedregulho não, meu filho, é uma pedra daquela boa, porque sobre ti eu vou edificar a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. É por isso que sempre que você ver na igreja uma tiara, que é aquela coroa do Papa, com duas chaves cruzadas, é um símbolo do papado. São as chaves que Jesus entregou para São Pedro. É o poder temporal, o poder sobre toda a igreja, e o poder espiritual, de ligar no céu aquilo que Deus ligaria também na terra. Depois da ressurreição de Jesus, naquela pesca milagrosa, que eu não vou estender, Pedro, ele vem para a praia, e depois que ele comeu o peixinho que Jesus fritou, começa o diálogo. Pedro, tu me amas mais do que esses? E a pergunta é dirigida 3 vezes. E a última Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros, conduz o meu rebanho. Nesta hora, Jesus não disse que ele era o bom pastor? Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me seguem, porque elas conhecem a minha voz. Ela não segue um estranho, antes foge dele, porque o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida plena. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Neste texto de Pedro, o pastor tem um báculo. Jesus pega o báculo, entrega o báculo para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas, conduz os meus cordeiros. O que aconteceu aí? Jesus está passando para Pedro o governo de toda a igreja. Depois disso, Jesus é levado aos céus, o Espírito Santo desce e São Pedro já toma frente. Ele faz o primeiro discurso apostólico. Ele fala de tudo que aconteceu. E se você for lendo daí para frente, Pedro sempre tem a última palavra. Tanto que na segunda leitura da missa de ontem, que está no verso do folheto de vocês, página 4, na segunda leitura, no versículo 18, Paulo diz: 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Cefas é Kefas, é pedra, é Pedro. Então São Paulo pregava, mas ele foi ter com Pedro para lhe pedir orientação, para lhe pedir uma aprovação. Então, desde o início da igreja, a igreja caminha olhando para Roma, onde está o túmulo do primeiro Papa, e continuam os seus sucessores. Não sei se vocês sabem, Pedro, quando foi preso, e quando Pedro foi condenado a morrer, ele foi condenado à cruz. Eles pregaram a mão direita de Pedro, pregaram a mão esquerda de Pedro, e pregaram os seus pés, igual Jesus. Aí Pedro disse: me dá minha última vontade, eu tenho o último desejo. E os soldados, rindo e criticando aquela situação, pensavam: o que um homem na cruz tem ainda de desejo? O que você quer?
eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele não se sentiu digno de morrer como Jesus. É por isso, meus irmãos, que algumas igrejas em Roma e alguns locais que o Papa vai, o trono papal, ele tem uma cruz de cabeça para baixo. As pessoas olham, principalmente membros de seitas e muitas anticatólicas, eu já vi muito isso na internet, eles colocam essa foto, colocam uma setinha na cruz e diz: prova de que o Papa é o anticristo. A cruz de cabeça para baixo significa a derrotada do cristianismo. Não conhecem história. A cruz de cabeça para baixo nos lembra o martírio de São Pedro. Ele não foi digno de morrer como Jesus, mas a cruz dele foi de cabeça para baixo. A outra figura que nós celebramos é São Paulo. Olha, olhando para São Paulo, a gente até respira aliviado, viu? Se São Paulo recebeu de Jesus essa chance e se tornou um homem de bem, todos nós somos capazes. Paulo, meu irmão, era o último dos últimos. Era alguém que ninguém gostaria de ter perto, nem amizade. Era um homem totalmente sem limite. Era um homem mulherengo. Era um homem matador. Ele matava criança, ele matava adulto, perseguia os cristãos. Era um homem que não tinha uma mulher, dormia com tudo. Era um homem que gostava de dinheiro. Era um homem que falava pala. Era um homem sem limite. Um homem muito bonito, muito forte, conquistava tudo que queria. Um dia ele ia para Damasco para perseguir os cristãos, muito cheio de si, com um cavalo enorme, bonitão, ó. Brilhou uma luz. Essa luz caiu no olho dele. Ele ficou cego. Ele escutou a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo assustou e caiu do cavalo. Literalmente, meu irmão, caiu do cavalo. E ele pergunta: quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus. Vá à casa de Ananias. Ele passa para Paulo. Aí Paulo fica cego. Quando ele chega na casa daqueles que eram discípulos de Jesus, conta-se a história, Plínio Moço relata que foi um corre-corre. Na porta que passava um, passaram 8, porque ele era temido por todos os cristãos. Os cristãos preferiam encontrar com o diabo do que encontrar com Saulo. A hora que Saulo entra, meu filho, perna para quem te quer. O pessoal, nossa, ele nos achou, todo mundo saiu correndo. Aí o pessoal, ele falou assim: não, eu fui enviado por Jesus. Como por Jesus? Nós conhecemos a tua laia, nós conhecemos, o teu passado te condena. Você matou muitos irmãos nossos, você matou criança. Eu estava no meu cavalo, e ele contou a história, e ele teve um retiro, meus irmãos, de 3 dias. Ele ficou cego, rezando, tentando entender aquilo. Quando Jesus colocou a ordem, o discípulo lava o rosto de Paulo, Paulo é batizado, e cai dos olhos de Paulo como escamas. Aí morreu Saulo e nasceu Paulo. Tudo aquilo que ele fazia, ele começou a pregar o contrário. Foi um missionário, viajou cidades e cidades, levando o nome de Jesus. Ele tinha o dom da oratória, falava muito bem, ele convencia as multidões, o pessoal ficava encantado com o seu discurso, e ele se tornou conhecido por toda a região. Por isso que a imagem de São Paulo é um homem muito sério, com uma espada enorme e na mão uma Bíblia. Por quê? Ele de perseguidor passou a pregador. Meu irmão, se um assassino como Paulo, se um traste igual Saulo, que perseguiu a igreja, se converteu e se tornou um homem de Deus, é sinal de que todos nós também podemos ser transformados por Deus. Para Deus não existe pessoa sem solução. Certa vez tinha um abade é chefe do mosteiro. Ele estava passando em frente a um boteco. O boteco ficava aberto 24 horas. Chamava Bar 24 horas. Nem tinha porta, né? Ele viu lá um rapaz, a noite toda só na caninha 51, né? Me dá mais uma aí. Que ele tinha que beber 51 doses, porque é 51, né? Aí bebia. Aí os monges olharam e falavam assim: pois é, abade, aquele rapaz é um pecador.
E ele de vez em quando fica lá no convento, falando que queria fazer um teste vocacional. Esse cara está longe de ser um frei. Aí o abade virou e falou assim: olha que ele pode ser um novo Paulo, hein? Deus pode pegar alguém que tem um defeito muito grande e converter para que ele use do defeito para evangelizar. Mas qual é a qualidade que o senhor está vendo esse rapaz que passa a madrugada toda acordado, bebendo cachaça? Estou vendo que ele tem uma facilidade de passar a madrugada acordado. Ele vai poder passar, às vezes, a madrugada em vigília, acordado na capela. Coisa que vocês não dão conta. Entenderam a história? Para Deus, Ele olha para nós e Ele não vê aquilo que nós não podemos, mas Ele vê aquilo que nós conseguimos com Ele. O que nós não podemos, meus irmãos, é achar que Deus não vê as nossas ações. O que nós não podemos achar é que a nossa justificativa aos nossos pecados de estimação convencem a Deus. Ah, mas isso aqui Ele me entende. Ah, porque o Senhor entende, mas Ele nos chama à conversão. De Simão para Pedro, de Saulo para Paulo. Finalizo, meus irmãos, esta fala, porque é o dia da gente refletir um pouco disso, sobre os fundamentos da nossa igreja. Muito rápido e muito tranquilo, mas é um dos pedidos que a liturgia faz para o padre na missa de hoje. A nossa igreja, ela tem alguns atributos fundamentais. Vamos comigo que você vai aprender, e é muito simples. A nossa igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. A nossa igreja é primeiro, por que nós falamos que a igreja é una? Porque existe uma só doutrina, um só culto e um só governo. Quando Jesus olhou para Pedro e disse para ele: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele não disse as minhas. A igreja é esposa de Cristo. E Cristo, coisa que ele não é mulherengo. Ele não tem várias mulheres. Ele tem uma esposa só. E a esposa de Cristo é a igreja. É a noiva que se enfeita para o cordeiro. Uma só doutrina. Mateus 12:30. Quem não está comigo é contra mim. Efésios 4, versículo 3. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Jesus rezou: Pai, eu rezo para que eles sejam um, como eu e tu somos também um. A unidade, o Papa é o ponto da unidade. Gálatas 1:7. Devia ler esse versículo aqui mais. Não nós, alguns aí. Deveria ler esse versículo mais. Gálatas 1:7. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que foi anunciado pelos apóstolos, que seja excomungado. Isso está na Bíblia, meu irmão. Gálatas 1:7. Se alguém anunciar para você um evangelho diferente do que o evangelho que a igreja apostólica anuncia, que seja excomungado. Unidade de culto. 1 Coríntios 10:17. Há um só pão, um só corpo, embora muitos, visto que participamos todos do único pão. Coisa interessante, faço questão de comentar. Tive a graça de celebrar, já celebrei, na igreja da Medalha Milagrosa, em Paris. Na igreja do Sagrado Coração de Maria, em Paris. Na igreja de São Francisco de Assis, em Assis. Na Basílica de São Pedro, com outros padres, em Roma. Na Alemanha. E outros países, Medjugorje, esses países que eu já conheço. Interessante, nós celebramos a missa em português. A igreja, as pessoas participam. Elas não entendem português, mas elas participam da missa inteira. Elas sabem, eu não estou entendendo o que o padre está falando, mas eu sei aonde a missa está. É a primeira leitura,
é consagração. O padre agora vai dar a comunhão. Coisa mais interessante, na hora da paz de Cristo, aí o padre, para os fiéis, a gente fala em latim, né? Pax Christi, amém. Pax Christi, amém. Aí chega na hora da comunhão, a gente fala Corpus Christi, é latim, né? Cada um responde no seu idioma. Corpus Christi, amém. Corpus Christi, amém. Corpus Christi, Rami. Aí eu fui dar comunhão, não sei se é russo, eu falei com ele, Corpus Christi, falei, opa. Foi mesmo, isso foi em Lourdes, na França. Quer dizer, mas a pessoa está ali participando e ela sabe aonde a missa está. Por quê? A nossa igreja, meus irmãos, existe uma coisa que só nós temos, é chamada de liturgia universal. A leitura que é lida hoje aqui, ela está sendo lida do norte a sul do país, está sendo lida nos Estados Unidos, foi a que leu em Roma, foi a que leu na China. Quem for à missa amanhã, a leitura que lê amanhã é no mundo inteiro, a mesma leitura. Padre Cristo está hoje de vermelho, São Pedro e São Paulo. Todas as missas na televisão, onde quer que você vá hoje, todos estarão de vermelho. A liturgia, unidade de culto. A nossa igreja celebra a mesma coisa no mundo inteiro. Existe a unidade de governo. Na igreja, meus irmãos, hierárquica, tem o Papa, Romano Pontífice, auxiliando o Papa. Nós temos as congregações, os dicastérios, temos os cardeais. Em cada país temos o núncio, junto com os núncios, nós temos os arcebispos metropolitanos. Em volta dos arcebispados, nós temos os bispados, que são os bispos nomeiam os párocos e o colocam na paróquia. É uma corrente só, padre, bispo e o santo padre. É a certeza que nós temos a doutrina una. Por isso que nós falamos que a igreja é uma na doutrina, no governo e no culto. A igreja, ela é santa. Nós somos pecadores, mas a igreja é santa. Ela é santa no seu fundador. Quem é o fundador da igreja? Jesus Cristo. Ele é santo. A igreja é santa no seu fim. A finalidade da igreja é a nossa salvação. Ela é santa nos seus sacramentos: batismo, primeira comunhão, crisma, confissão, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, são sacramentos santos. Ela é santa na sua doutrina. Aquilo que a igreja ensina é o caminho da santidade. E ela é santa nos seus membros. Gente, eu sou santo, gente. Você é santo, meu irmão. Nós não somos totalmente santos, mas se você olhar para o seu coração, vai me dizer que você não vê muita coisa na sua vida que é uma obra da santidade de Deus. Nós temos muita coisa boa, eu tenho muita coisa boa, todos nós temos. Nós somos santos, só que nós não somos santos totalmente. Nós somos santos e pecadores. E a igreja é santa porque ela nos acolhe. Assim como nós temos que permanecer na igreja esperando que ela melhore, a igreja nos tolera, esperando que nós nos convertamos. Nós vamos caminhando junto, eu me melhorando e eu melhorando a igreja. E a nossa igreja, ela é também una, santa, católica. O que significa a palavra católica? Católica vem do grego e significa universal. Nós somos da igreja universal. Quer dizer, copiaram o nome, né? Depois copiaram títulos. Não é mais pastor, é bispo. É bispo. É pastor, não é bispo. Agora eu já estão usando roupa de padre. Estão dando bênção em água benta com clésima. Já começaram de madrugada a tocar Ave Maria. Onde vai parar, hein? Daqui a pouco eles estão usando batina e solidel. Aí é dose, né, meu irmão? Católica é a verdadeira igreja universal, porque ela veio para salvar a todos. A igreja católica no Brasil, não existe que igreja católica brasileira, não, a igreja católica romana. Estados Unidos, por que romana? Nós vamos ver no final, que não é um atributo fundamental. A doutrina da igreja é universal, ide por todo o mundo. Universal, salvai a todos. E a igreja, ela é apostólica, porque ela é governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos,
tendo como cabeça do colégio apostólico o Papa. Por isso que nós falamos que a igreja é apostólica, ela vem dos apóstolos. Una Santa Católica Apostólica. Por que nós falamos que a igreja ela é romana? Isso aqui eu vou explicar. E vou dar uma cutucada. Eu já li, porque eu tenho um discurso muito apologético, porque eu estudo. Eu não falo nada que eu não sei. Eu não invento moda, eu gasto tempos e tempos, horas e horas estudando, lendo, aprofundando. Televisão para mim é secundário, diversão para mim é secundário, o primário é estudo. É o estudo da Bíblia e o estudo da doutrina católica. Eu estava lendo um texto preocupante. Surgiu um texto agora, tinha um protestante, querendo provar que a igreja católica não vem de Jesus, mas ela foi fundada por Constantino, no ano 300, e misturou tudo. Jogou farinha no ventilador, cocô no aspirador. Meu filho, quem falou que imperador Constantino fundou a igreja? Vai estudar, meu filho, vai ler uns livros mais cultos. A igreja de Cristo vivia nas catacumbas, e os imperadores perseguiam os cristãos. Imperador Constantino, por causa da sua mãe, que era uma devota, e quando ele viu que a igreja estava crescendo demais o número de cristãos, ele se converte ao catolicismo, e ele assume a igreja cristã, católica, como a igreja oficial do império. Por isso que foi nesta época que surgiram as roupas litúrgicas. Constantino disse: você que é bispo, você é também uma autoridade eclesiástica. Então o bispo começou a usar as roupas de dignidade. Foi aí que surgiu os paramentos litúrgicos. Não que Constantino fundou a igreja, mas ele tornou oficial do império dele a igreja que vinha do século I. Eu falei, isso é história das mais, ó. E muitos dizem, a sua igreja é contraditória. Como que você pode ser da igreja católica? Romana ao mesmo tempo. Católica é universal, romana é particular. Não, meu irmão. A romano não é um atributo essencial. Suponhamos que Paulo e Pedro tivessem morrido na França, em Paris, e os túmulos deles estivessem em Paris. A Basílica de São Pedro seria em Paris. A Basílica de São Paulo seria em Paris. Como que chamaria a nossa igreja? Igreja Católica Apostólica Parisiense. Não é porque nós somos franceses, mas é para nos lembrar que os túmulos das colunas da igreja estão em Paris. Onde que está o túmulo de São Pedro e São Paulo? Roma. Por isso que somos católicos romanos, porque em Roma está a sede da nossa igreja. Muito bem, meus irmãos. Trouxe aqui para mostrar para vocês, mas a homilia já estendeu, só mostrar. Faço questão de assinar esse jornal aqui, chamado L'Osservatore Romano. É o jornal do Vaticano. Nesse caso, ele é em português. E a partir desta semana, os números deste jornal estarão na secretaria da paróquia para empréstimo. Você não paga nada. É só você vir, escolhe os números que você quer e você pode levar. VV, ele vai e volta, não é? É uma edição, meu irmão, é o que tem de fundamental. O dia que Dom Tarcísio esteve visitando na casa paroquial, quando ele entrou, quando ele olhou no sofá, falou assim: Padre Cristian, meus parabéns. O que foi, Dom Tarcísio? Você está se fundamentado no que há de mais sólido da nossa igreja, o Jornal do Vaticano. Então, a partir dessa semana, nós vamos disponibilizar, é um jornal semanal, toda semana chega um jornal novo. Eu e Padre Miguel dedicamos um dia para ler as matérias lindíssimas. Temos aqui o Beato João Paulo II, falando sobre a sua santificação, e temos aqui o último número do jornal, que fala sobre ver a face de Deus a partir da cruz. Então são matérias do Santo Padre e da doutrina da nossa igreja. Estou mostrando o jornal para você, por quê? Para você ver aonde o seu padre tem buscado aquilo que eu digo para você. Não é achismo, não é invenção, não é historinha,
mas é uma doutrina muito bem fundada, muito bem sólida, para que nós possamos crescer como católicos. Só vou ler esse textinho, eu leio isso tudo aqui, mas vou ler só aqui atrás. O católico deve estar sempre perto do Papa, escutá-lo, apoiá-lo, rezar por ele nas suas intenções. Não podemos romper a unidade católica, todos com o Papa. De fato, para estar em plena comunhão com a Igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica, é preciso professar a mesma fé, celebrar os mesmos sacramentos e estar unidos à hierarquia, cujo ponto principal é o Santo Padre. O Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, o bispo de Roma, que Jesus constituiu como perpétuo e visível fundamento da unidade. É o pastor da Igreja Universal. Tem a missão de confirmar a todos na fé, continuando a mesma tarefa que Jesus confiou a Pedro, o primeiro Papa. Todo católico, além de conhecer e viver a palavra de Deus, de dar testemunho da sua fé em Cristo, de participar da comunidade eclesial, espaço de testemunho, de serviço, de diálogo, de anúncio, ama e respeita o Papa, os bispos como seus legítimos pastores, ora por eles e com eles continuam edificando nos tempos de hoje a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi um texto publicado no Jornal da Santa Sé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, Padre Christian Shankar nos dá uma catequese, nos dá uma verdadeira formação. Gente, este vídeo foi feito há 13 anos atrás. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a você que está chegando no canal pela primeira vez, né? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha este vídeo. Compartilha este vídeo. Não vamos perder este vídeo. Não, de forma nenhuma, não vamos perder este vídeo. Se inscreva e ative o sininho de notificações. Você que já é inscrito no canal, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Deixe teu like, deixe teu comentário. Meus irmãos, compartilhe este vídeo. 13 anos atrás. Créditos, Padre Christian Shankar, Luz e Vida Oficial. É o canal dele, tá bom? No YouTube. Eu vou deixar o link aqui do canal na descrição do vídeo. Mais uma vez, créditos, Padre Christian Shankar, Luz e Vídeo. Luz e Vida. Luz e Vida Oficial. É o canal do Padre Christian. E mais uma vez, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine hoje, todo sempre. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.